Oi, viajante da vida! Bem-vindos! Mais um capítulo do nosso Mediunidade em Foco e mais uma vez nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, a obra mais fundamental, a obra mais essencial para cada um de nós que quer trabalhar ou que quer conhecer sobre mediunidade. E de vez em quando a gente observa tanto aqueles que frequentam instituições espíritas como aqueles que trabalham na mediunidade. Por alguns períodos, em alguns momentos da nossa vida, seja por causa de alguma adversidade, seja por causa de alguma situação de desajuste, de desequilíbrio, a mediunidade parece arrefecer. Aquele médium que antes recebia várias comunicações, demonstrava estar sempre bem assistido, agora se apresenta ali xoxo, com poucas comunicações ou nenhuma comunicação, atravessando um momento difícil, frequentemente atravessando um momento difícil na vida também, talvez até por isso essa diminuição do fluxo mediúnico através dele. E Allan Kardec, que não é bobo nem nada, quis colocar para nós reflexões a esse respeito lá no Livro dos Médiuns. Ele chamou a nossa atenção para esses momentos de perda ou de suspensão da mediunidade, lá no capítulo 17 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que é exatamente esse item, perda ou suspensão da mediunidade. E aí ele faz uma série de perguntas aos espíritos, e provavelmente é o espírito Erasto quem responde, pela contundência das respostas, pela forma rápida, objetiva e às vezes até firme em que as respostas são dadas, e ele coloca para nós então essa questão. Afinal de contas, por que acontece? Pode acontecer de um médium ter a sua mediunidade suspensa ou dele perder a faculdade em definitivo? E olha só como é que são colocadas as questões e respondidas pelos espíritos. Os médiuns podem perder a faculdade que possuem? O que vocês acham, hein? Vocês já viram acontecer isso? Um médium perder a faculdade? Ele recebia espírito? Ah, não, ele recebia espírito, mas de repente começou a receber um monte de mensagem, tudo igual. Será que não é mesmo o médium que está transmitindo? Será que é animismo em vez de mediunismo nesse caso? E aí o espírito responde o seguinte, olha só, isso acontece frequentemente, seja qual for o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, verifica-se apenas uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Opa! Então olha só, gente, existe uma causa para a interrupção da mediunidade. E aí Allan Kardec fica pensando, mas qual será essa causa? Por que será que a mediunidade se interrompe? E a primeira coisa que se pergunta, até porque na época do codificador, os fenômenos mediúnicos eram muito mais de efeitos físicos do que de efeitos inteligentes. Então ele se imaginava que a criatura, gastando energia com trabalhos mediúnicos, com trabalho de materialização, com trabalho de efeitos físicos, ela ficasse esgotada. E esgotada, sem energia, não conseguia mais servir aos espíritos. E aí Kardec pergunta baseado nessa ideia que ele tinha, nesse pré-conceito, nesse conceito anterior de observar. Afinal de contas, a maior parte dos fenômenos observados eram de efeitos físicos, eram ainda de efeitos materiais. Olha só que questão interessante. A causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido? Então, se concebia isso, se imaginava isso, que a mediunidade diminuía ou que a mediunidade era suspendida porque o médium estava esgotado, física, energeticamente. E aí o espírito responde num sentido completamente diferente. Olha só. Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode fazer sem o concurso simpático dos espíritos. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, sem espírito desencarnado para transmitir comunicação, não adianta ter faculdade mediúnica. E aí, mas por que então falta o concurso dos espíritos? Seja na faculdade de efeitos físicos, seja na faculdade de efeitos inteligentes, se não tiver a participação dos espíritos, não tem fenômeno. Por que isso acontece? Aí vem a resposta na continuidade. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. Olha só, gente. E aí a gente vai observar duas coisas. O espírito diz, os espíritos não querem, então é vontade dos espíritos, ou não podem. Existe uma vontade maior que a dos espíritos que querem se comunicar, mas eles não conseguem. Na maioria das vezes, é exatamente o que acontece. Os médiums, eles têm interrupção da faculdade porque alguma coisa diferente fez com que os espíritos deixassem de poder ou deixassem de querer se comunicar através dele. E aí Kardec fica lá com a pulga atrás da orelha. Mas afinal de contas, o que acontece? Qual é a causa desse abandono, vamos pensar assim, né? Desse distanciamento dos espíritos em relação ao médium? Olha a pergunta. Qual a causa que pode determinar o abandono de um médium por parte dos espíritos?
E aí os benfeitores espirituais vão então relatar para nós, vão fazer um baita alerta, uma advertência grande para nós que trabalhamos na mediunidade, para nós que nos interessamos pelo assunto mediunidade, a respeito do comportamento. Isso a gente vai ver até no próximo capítulo, quanto que a nossa ação, quanto que o comportamento moral do médium afeta a qualidade do seu trabalho. Mas isso é o capítulo que vem, é o capítulo 39. Nós estamos ainda no capítulo 38. E a resposta que o Espírito dá é a seguinte: o uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi para que os espíritos o abandonem. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos. Então a gente começa a perceber que é o seguinte, olha, o médium começa a se desviar, o médium começa a usar a faculdade para algo que não devia, o médium começa a querer explorar a faculdade para ganhar destaque, para ganhar posição social, para ganhar reconhecimento, e aí os espíritos sérios vão rachando fora, vão se distanciando dele. E ainda tem uma continuação muito interessante, olha só. Este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite, e ainda menos para a satisfação das suas ambições, mas para a sua melhoria espiritual. E essa é uma questão importante. A faculdade mediúnica não é um dom precioso, não é um acréscimo, não é uma virtude, não é um condão. Ela é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de progresso. E se o médium não usa essa ferramenta para progredir, os espíritos sérios, os espíritos bons, esses de verdade bons, se afastam. Algumas vezes, porque são bons mesmo, não deixam nem que outros espíritos utilizem aquele médium para o médium refletir. Mas, algumas vezes se afastam em definitivo e deixam o médium entregue a si mesmo e àqueles com quem ele sintoniza. Para encerrar, o espírito ainda conclui dizendo o seguinte, olha só. Se o espírito percebe que o médium já não corresponde aos seus propósitos e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Essa é a questão. Os espíritos bons, eles não vão te castigar. Se você, médium, está aí aprontando, querendo se colocar em destaque, querendo aparecer na reunião pública, redando chilique mediúnico lá para mostrar que é médium, mais médium que os outros, os seus guias, eles não vão te castigar. Mas eles vão procurar outro que esteja disposto a trabalhar com eles da forma certa, da forma adequada. Então é bom a gente pensar sempre em andar na linha, é bom a gente estar sempre atento para não cair nessa bobagem de querer andar aí querendo aparecer com a mediunidade, querendo se projetar e deixar de fazer o trabalho do bem, realizar o nosso progresso e contribuir para a consolação daqueles que estão sofrendo. E a mediunidade pode ser uma ferramenta preciosa de consolação dos sofredores. Mas aí vem uma questão. Bom, o benfeitor se afastou, o guia se afastou e a gente sabe que guia não pune. Essa história de que meu guia vai me castigar se eu não agir do jeito que ele está, não é guia, isso é um obsessor que está te dominando, é um fascinador que finge que é guia e na hora que você começa a despertar, ele começa também a causar problemas, a te castigar, vamos dizer assim, como muitas pessoas dizem lá. E aí Kardec pergunta, mas se o espírito se afasta, o indivíduo não deixa de ser médium. Será que outro espírito não pode vir substituir? Não é? Não é mais fácil? Isso acontece principalmente quando é um caso de distanciamento definitivo do benfeitor espiritual por muito mal proceder do médium. Outros vêm substituir, outros fascinadores, outros mistificadores, outros enganadores. Mas, nesse processo educativo da suspensão da mediunidade, pode não ser assim. Olha só a pergunta que Kardec faz. O espírito que se afasta não pode ser substituído? Nesse caso, como se poderia compreender a suspensão da faculdade? E é verdade, né, gente? Se é tão fácil, se é a faculdade mediúnica e o interesse do espírito que podem produzir o fenômeno, vai que o espírito quer, vai que o médium quer e tem faculdade, por que não acontece? Aí a gente vê aquela outra parte da resposta. Às vezes o espírito quer, às vezes o médium quer, mas eles não podem. Existe uma força superior, existe uma lei superior que determina o afastamento e a impossibilidade de produção de fenômenos mediúnicos a partir daquele médium. E a resposta do espírito é bem simples, olha só. Não faltam espíritos que não desejam outra coisa senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se retiram. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode acontecer que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo, durante certo tempo, de toda a comunicação, a fim de lhe servir de lição e de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium.
E olha só, então algumas vezes essa ação, essa impossibilidade é até o benfeitor mesmo, é até o guia mesmo ali, impedindo que outros se comuniquem, principalmente outros espíritos atrasados, principalmente outros espíritos mistificadores, para que o médium tenha tempo de refletir, para que ele encontre a causa nele, nos deslizes dele, ou então na fragilidade dele, no adoecimento do corpo dele, porque pode ser sim o efeito suspenso da mediunidade por causa de um corpo físico adoecido, e aí o médium precisa de tempo para se recuperar, para se reabastecer. A gente tem até um relato sobre isso, mas frequentemente o benfeitor não deixa, se é um espírito bom. É essa a questão que eles respondem lá, se é um espírito bom. E olha só que continuação interessante. Além do mais, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, solicitude do espírito para com o médium a que se afeiçoou, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Olha, gente, não é exatamente o que eu tinha acabado de falar, claro que a gente falou porque tinha lido, né? Mas a gente tem essa experiência mesmo. Lá mais ou menos por volta de 1988, 1989, eu estava começando ali mais intensamente os meus trabalhos mediúnicos. Só que eu peguei uma pneumonia muito grave no finalzinho de 88. E aí, aquela mediunidade que no começo tinha grande produção, que tinha muitos fenômenos, que estava até aprendendo a controlar os fenômenos, ela de repente, murchou, desapareceu. E eu cheguei a pensar mesmo, perdi minha mediunidade. Que nada. Alguns dias depois dessa suspensão, desse diminuição dos fenômenos, veio o diagnóstico de uma pneumonia fortíssima, que eu precisei ficar mais de um mês afastado, tanto do trabalho quanto da universidade, e aí foi exatamente por causa disso que os benfeitores espirituais suspenderam a nossa tarefa. Algumas vezes, a suspensão da mediunidade não é punição, não é um castigo, como algumas pessoas podem dizer, ela é um auxílio. E olha só que Kardec fica interessado nisso mesmo, e ele pergunta claramente, direto, ele é objetivo, assim como o espírito é objetivo para responder. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre significa uma censura por parte dos espíritos? E eles respondem, não, sem dúvida, visto que pode ser uma prova de benevolência. Olha como os nossos guias são bons. Assim como acontece com pai e mães, que são bons educadores, que na hora que o filho chega e diz assim, eu quero sorvete, antes de almoçar, e a gente diz assim, não, primeiro você vai almoçar, primeiro você vai comer as verduras, o arroz, o feijão, depois você tem a sobremesa. Assim também fazem os nossos benfeitores espirituais. Às vezes a gente está usando a faculdade ou está abusando dela e diz assim, não, vocês não vão ter faculdade mediúnica por enquanto. Enquanto não tiver dignidade, ou então, enquanto você estiver doente, enquanto você estiver frágil, enquanto a sua vida estiver tumultuada, a gente suspende um pouquinho aqui o seu trabalho mediúnico para você poder se harmonizar, para vocês poderem se equilibrar. É isso que eles fazem por nós. E aí Kardec pergunta, mas como é que eu vou diferenciar? Quando é que eu vou saber que é um carinho, que é um afago do meu guia espiritual? Quando é que eu vou saber que a suspensão da mediunidade é uma reprimenda, é uma censura? É esta a pergunta, olha só. Por meio de que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? E aí Kardec, os espíritos respondem, basta o médium interrogar a sua consciência e perguntar a si mesmo, qual uso tem feito da sua faculdade? Qual o bem que dela tem resultado? Para os outros, que proveito tem tirado dos conselhos que lhe dão e terá resposta. E aí é nessa hora, análise, avaliação, consciência. Será que eu estou fazendo tudo que eu devia com a mediunidade? Será que eu estou usando minha mediunidade de forma certa? Essa é a questão, gente. Essa é uma questão muito importante. Mas imaginemos assim, puxa vida, veio a suspensão da mediunidade, aconteceu, não tenho mais essa produção de fenômenos mediúnicos durante muito tempo, fiquei sem guia, meu guia me abandonou, eu não vou ter mais a comunicação dos espíritos, eu não vou receber mais proteção. Tem gente que se sente desprotegido quando não produz fenômenos. Tem gente que na reunião mediúnica só transmite comunicação quando está percebendo, quando está vendo o guia ali do lado dele. Às vezes o benfeitor espiritual está um pouquinho mais distante, vibratoriamente, não é fisicamente, e aí o médium fica inseguro. Quando ocorre essa suspensão, fica mais inseguro ainda. E é nessa questão que Kardec pergunta, mas olha só, sem os guias, o médium vai se achar desprotegido? O médium vai se achar sem condições de se comunicar com o seu benfeitor? Olha a pergunta. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? E aí eles respondem assim, de modo algum. Nesse caso, o médium se encontra na situação de uma pessoa que, tendo perdido temporariamente a vista, nem por isso deixa de estar rodeada de amigos, embora não os possa ver. O médium
pode e deve continuar a comunicar-se, pelo pensamento, com os seus espíritos familiares e convencer-se de que é ouvido. Então, a gente nunca é abandonado pelos guias. A gente nunca é deixado para trás pelos nossos benfeitores espirituais. A gente tem que estar muito atento a isso. Porque de vez em quando bate aquela falta de confiança, bate aquela insegurança, mas eu estou abandonado, o meu guia não quer saber mais de mim. Mas eles estão ali, gente. Estão dando um tempo para que a gente se analise, para que a gente se observe, para que a gente se recupere organicamente se ficou doente. Mas eles estão ali. Então, quando nós oramos, quando nós nos comunicamos com os nossos benfeitores espirituais, eles estão nos ouvindo. É isso que o Espírito diz. O médium tem que manter a convicção de que é ouvido, de que naquele momento transitório ou permanente, porque pode ser permanente a interrupção, dados os estragos que ocorreram, pode ser permanente a suspensão da mediunidade, mas não significa que nós deixamos de ser assistidos pelos nossos benfeitores espirituais. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Todos temos benfeitores espirituais que zelam por nós desde antes da nossa encarnação até o final dela. Então é importante a gente confiar que tem esses guias, que tem esses benfeitores. E algumas pessoas podem desanimar, mas eu não recebo mais comunicação, o meu guia não fala mais comigo, ou então eu fui na reunião, mas nenhum espírito lá me instruiu. Como é que eu vou aprender espiritismo? Tem gente que só quer aprender espiritismo com fenômeno. Poxa vida! Fenômeno mediúnico é uma parte da doutrina espírita. Foi muito importante, muito útil no momento da codificação para chamar a atenção dos incrédulos. Mas hoje nós temos tantas obras sérias, hoje nós temos tanto material de qualidade e é importante conhecer a codificação, principalmente os 5 livros da codificação, né, gente? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, para a gente poder discernir o que é realmente de acordo com a doutrina espírita e o que não é. Mas se eu não conheço a codificação, eu aceito qualquer coisa. Eu aceito qualquer invenção que algum espírito ou algum médium inventem. Num livro que pode não ser um livro adequado doutrinariamente. Está cheio de livro mediúnico por aí que não é espírita, hein, gente? Tem que tomar um cuidado danado. E está cheio de livro espírita bom que não é mediúnico. Então a gente tem que estar atento pelas essas duas coisas. E aí com essa questão, em relação a isso, para a gente poder encerrar esse capítulo com chave de ouro e com um convite para nós estudarmos, você aí, minha amiga, você aí, meu amigo, vamos estudar. Vamos pegar os livros para poder consultar e aprender sobre mediunidade antes mesmo de ir para a parte prática? É isso que deve acontecer. Antes mesmo da gente ir à parte prática, a gente precisa dar lá aquela leitura constante, aquele estudo permanente. E aí Kardec pergunta na questão 16 desse item lá que trata da perda ou suspensão da mediunidade, a respeito disso. Afinal de contas, se não tem fenômeno, a gente para de estudar, a gente para de aprender, a gente para de receber instruções dos espíritos? Olha só, como um homem pode aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Aí é a questão. As pessoas imaginam que para aprender com os espíritos, para colocar em prática os ensinamentos que recebem dos espíritos, elas precisam receber deles ali, ó. Eles têm que estar dizendo, ou redizendo, ou ditando toda hora tudo que já foi dito. Porque ele tem que vir dizer para mim. Não interessa que esteja lá no Livro dos Espíritos. Eu quero que ele venha me dizer que é assim. Ora, gente, é preguiça. Preguiça mental. De vez em quando a gente encontra isso. Muitos alunos reclamam que o professor não ensina. Mas o professor ensina uma parte e os alunos têm que buscar os livros, têm que complementar seus estudos com outro tempo de dedicação. E aí, como eles não fazem isso, reclamam que não conseguiram aprender. A mesma coisa fazemos nós em Espiritismo. Nós precisamos, além das instruções dos espíritos, ter também esse aporte de mais conhecimento que venha com a pesquisa. E a resposta aí é Erasto, gente, não tenha dúvida, é Erasto que está respondendo. Olha só, não tem ele os livros, como o cristão tem o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as suas palavras no instante mesmo que saíram da boca do Mestre. Da mesma forma para nós espíritas. Você não precisa perguntar, mas o que é a reencarnação? E um espírito tem que vir na reunião mediúnica do centro dizer para você. Vai lá no Livro dos Espíritos e estuda. Vamos consultar as obras boas. Vamos consultar as obras sérias. O que você acha até de num próximo momento do nosso projeto nós começarmos a estudar um livro? Dá uma dica aí. Uma obra séria sobre mediunidade em que a gente pegue do primeiro capítulo até o último e venha estudando em pequenos vídeos aqui no nosso Mediunidade em Foco. Faça a sua sugestão, aproveite para sugerir temas para nós. Não é interessante isso? Vamos pegar livros, vamos confiar a obras sérias. Nós temos trazido ao longo dessa série de vídeos, que já se encaminha para 40º vídeo, nós
temos trazido para vocês obras sérias. Sempre tenho procurado trazer aquelas obras que nós entendemos estar consolidadas. Para quê? Para que a gente não precise ficar dependente. O que Erasto diz ali para o Kardec é exatamente isso. Não tem os livros? Vão procurar nos livros as informações, vamos estudar. É necessário estudar a mediunidade para nós não sermos enganados, para nós não sermos iludidos, nem por espíritos mistificadores, nem por médiuns fantasiosos. Criaturas que querem se servir da mediunidade para se colocar numa condição de destaque. Eu espero que você tenha gostado dessas reflexões. Pense aí, já aconteceu com você? Diga para nós lá nos comentários. Já aconteceu da sua mediunidade ser suspensa? A minha já aconteceu, lá na década de final da década de 80. Mas era por uma questão de enfermidade física. E aí, com você já aconteceu isso? E se acontecer, como é que você vai agir? Já pensou sobre isso também? Ah, mas eu não tenho mediunidade ostensiva. Então já pensou em estudar mais? Em ler mais outras obras sobre Espiritismo para você poder se atualizar? Para poder estar atento ao que a doutrina ensina? Pense mais, reflita mais. Tome esse vídeo pequenininho, curtinho, como um estímulo para você fazer longos estudos sobre esse tema. Eu me despeço por aqui, desejo que você goste e compartilhe com os seus companheiros, com as pessoas que você conhece, esse material. E aproveite também para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, deixar o seu like e, sobretudo, comente. Deixe um comentário, sugira temas. É muito importante esse engajamento, essa participação de vocês nesse projeto Mediunidade em Foco, para que ele possa continuar. Um grande abraço e até o próximo vídeo!